capítulo 1. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, estou procurando. Quem nem está procurando, diga estou nem aí. Isso. Quem está no telão, diga sou esperto. Não tem nada no telão. Então você não deu certo a esperteza hoje, viu? Pegadinha. Ha! Pegadinha. Estava acostumadinho, né? Ah, não, agora quebrou o galho de vocês de novo aí. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas aí é covardia. Não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza. Em algumas está poder, e de amor, e de moderação. Aí é só o 7. Pode voltar para trás. Obrigado. Porque Deus não nos deu. Eu vou traduzir ali segundo o que está aqui na minha versão, mas é a mesma palavra. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, fala conosco mais uma vez, meu Deus, pela tua palavra. Como o Senhor nesta manhã ministrou no nosso coração, ministra também agora a nós, que aqui semana, na nossa casa, no nosso trabalho, lá na célula, continua, Deus, a aplicar, a colocar, que nós possamos aplicar a tua palavra no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente, fica tranquilo, fica em paz, porque Jesus está cuidando de tudo. Amanhã é feriado. Para quem que é feriado amanhã? Mas muita gente não é feriado. Quem está em Curitiba, viu, irmão? Você em vez de vir trabalhar em Araucária, Araucária é benção. Pessoa que trabalha em Araucária amanhã está de folga. Vai abrir amanhã, Renato? Poxa vida, vocês também. Quando não é, como é que é? Quando como é que trabalha por conta, como é que chama? É empresário, né, mano? Não tem feriado, né, Renato? Feriado é lenda. Feriado é mito. Vamos trabalhar. Mas amém, vamos lá. Olha aqui, irmão, preste atenção. Neste momento em que Paulo escrevia esta carta, a carta aos Timóteos, Paulo escrevia a carta de dentro de uma cela escura. Paulo estava preso. Era a última prisão de Paulo. Aqui ele já estava sendo preparado para o martírio, ele já preparava o seu coração para o martírio. Ele já sabia que o seu tempo estava findando. Era o final da história, da carreira, do ministério de Paulo. Mesmo ali na prisão e na cadeia, Paulo ele continua produzindo para o reino de Deus. Mesmo na prisão, Paulo continua cuidando da igreja do Senhor. Até os últimos dias, até os últimos momentos da sua vida, Paulo já estava velho, Paulo estava adoecido, preso, sozinho na solidão, traído, vituperado, caluniado na prisão. Muitos cristãos que foi inventada para poder era um momento de caos na igreja, era um caos com as pessoas. Muita gente que tinha conhecido, estava com Cristo, já estava se dispersando, já estava deixando a Jesus, já estava deixando a igreja, estava deixando os seus ministérios, porque não suportaram a pressão, eles não suportavam a perseguição. Eram dias dificílimos demais, mas nesses dias dificílimos, Paulo escreve a Timóteo, sabendo que o seu tempo estava terminando, ainda assim preocupado com a continuidade da igreja, em que ele fala essas palavras:
para Timóteo, para fortalecer, para trazer esperança, para revelar aquilo que ele cria no seu coração, para revelar aquilo que ele esperava nele mesmo, o Deus que ele cria e como ele cria. Então ele escreve esta carta dentro de muitas coisas que ele coloca aqui, uma das quais nós conhecemos bem, quando ele diz: eu acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Era nesta mesma carta que Paulo, já no início, ele diz: nós, Timóteo, nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muitos temiam e se envergonhavam, porque Paulo estava preso. Aparentemente a igreja não estava muito bem com o seu principal líder preso, mas Paulo, ele revela, ele fala para Timóteo sobre o arsenal que Deus colocou à disposição da igreja e daqueles que confiam nele pelo seu próprio Espírito. Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele estava querendo que Timóteo compreendesse não só aquilo que ele tinha que fazer, mas o que movia o próprio Paulo, o que o fortalecia ali, porque que ele se mantinha firme, qual era a expectativa, qual era a expressão do que ele falava. E eu quero nessa noite, nessa semana, que Deus, através do Espírito Santo, nos conduza nessa verdadeira viagem, para a gente poder compreender o que estava no coração de Paulo, para que este mesmo Espírito que lá estava, ele venha e inunde o nosso coração e o nosso espírito, e nós possamos também, como Paulo, num dos dias mais difíceis da sua vida, com ousadia dizer: nós não somos dos covardes, nós não somos dos covardes. Nós não temos, não recebemos espírito de covardia. Paulo estava falando sobre o poder de Deus que impulsiona, que movimenta o cristão nessas três características do Espírito que em nós habita. E a primeira característica que Paulo fala é do poder. Ele diz: nós recebemos um espírito de poder. Ora, irmão, se nós recebemos um espírito de poder, nós já percebemos que não haverá espaço para a covardia. Ou a covardia, ou o poder e a covardia são antagônicos, eles não podem caminhar juntos. É impossível que onde há poder haja covardia. É impossível que onde há poder haja medo. É impossível que onde há poder haja dúvidas ou medo ou a mesma covardia, porque o poder, ele nos capacita a vencer dificuldades. Quando nós temos o poder, quando nós nos sentimos empoderados, quando recebemos de Deus o poder, nós ficamos firmes, firmados em Deus, através do poder de Deus que em nós opera, e então não somos mais vencidos pelos medos, não somos mais vencidos pelas opressões, não somos mais vencidos pelo cansaço, nós permanecemos e continuamos, porque podemos, sentindo a presença e o Espírito de Deus, como Paulo dizer: nós não recebemos espírito de covardia, mas o espírito de poder. Nós temos o espírito de poder, porque o poder de Deus se revela em nós e também através de nós. Preste atenção, o espírito de poder que se revela em nós, o espírito de poder que opera em nós, o espírito de poder que está operando em nós. Poder é capacidade de fazer, poder é capacidade de realizar, poder é a capacidade de fazer algo, ou de caminhar, de andar, de vencer, de sofrer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho este poder. Eu posso, Paulo disse, sofrer aflições. Paulo disse: eu já sei ter abastança, eu também já sei não ter nada, eu posso todas as coisas. Se o poder de Deus está em mim, se o poder do Espírito está em nós, então verdadeiramente eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o poder de Deus, do Espírito de Deus operando em nós. Quando o Espírito está em nós, esse Espírito que recebemos, coisas extraordinárias Ele faz naqueles que estão nele. Quando nós temos o Espírito de poder, é que nós temos as nossas forças renovadas nos dias da fraqueza. A Bíblia diz que haverá um dia da angústia, está lá no livro de Salmos.
Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque a sua força é pequena, a Bíblia diz. A Bíblia fala que haverá dias de angústias, haverá dias de dificuldades, haverá dias de trabalho extenuante, haverá dias de romper, haverá dias de fazer mais do que eu posso, mais do que eu sei, mais do que eu consigo. E às vezes quando nós olhamos e estamos diante desse desafio, somos desafiados por Deus, somos desafiados pelo ministério, somos desafiados pelas coisas da vida, pelas situações da vida, os problemas da vida, às vezes porque nós não temos, e se não temos o Espírito de Deus, nós acabamos nos deixando, fugindo, como acontecia com os homens deste tempo, vendo a igreja perseguida, vendo Paulo sendo preso. Muitos se envergonhavam, porque eles julgavam que as coisas não estavam indo bem, eles julgavam que não haveria sucesso, eles julgavam que talvez eles estavam no time errado. Mas aquele que, como Paulo, tem o Espírito de Deus, ainda que venham as prisões, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham desafios gigantes, ainda que venham problemas grandes, ele diz: eu não tenho, nós não recebemos o espírito de covardia e de medo, nós assumimos a responsabilidade. E Paulo, cheio de fé, ele escreve as suas cartas, mesmo estando num momento difícil, para levar esse espírito à igreja que estava sendo perseguida, para ensiná-los e dizer: se você está cansado, nós temos um espírito de poder que renova as nossas forças. Se você está desanimado, nós temos um espírito de poder que restaura o nosso ânimo. Se você se sente incapacitado, nós temos um espírito de poder que nos capacita para fazer e vencer muito além do que as nossas possibilidades. O espírito de poder que nos capacita, que opera primeiro em nós, no meu coração, na minha mente, mudando o meu pensamento, mudando a nossa visão. Um espírito de poder que nos ajuda, nos capacita a provocar, a resistir, a permanecer, a sermos resilientes diante do pecado, a sermos resilientes diante das frustrações, a sermos resilientes diante quando as coisas não estão indo muito bem, como era o caso da igreja daquele tempo. Paulo disse: não, eu não tenho o espírito de covardia, mas em mim opera o espírito de poder. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas ainda eu guardei a fé. Eu ainda posso, eu ainda consigo. E mesmo preso ele escrevia as suas cartas, porque é o espírito de poder que o sustentava, é o espírito de poder que o alimentava, é o espírito de poder que o motivava, é o espírito de poder que o fazia continuar, permanecer, prevalecer, mesmo nos dias de prisões. Paulo era invencível, porque ele não tinha o espírito de covardia, mas era o espírito de poder que recebeu do Senhor. E ele está falando para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe como os outros. Ele disse: sofre comigo essas aflições, Timóteo, porque nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que voltam atrás. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Não é uma perseguição que vai nos fazer parar, nem mesmo a nossa própria vida. Paulo disse: eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É o poder que opera em nós, nos ajuda a vencer as tentações. O poder de Deus e do Espírito Santo, que também opera através de nós. O poder vem em nós, opera em nós, nos ajuda, nos fortalece. Mas depois, como Jesus disse, quando nós tomamos a água que vem dos céus, ela se torna em nós uma fonte. Então Ele opera através de nós. O poder de Deus que flui através de nós, alcançando outras vidas, realizando também cura e libertação. E é isso que Deus está fazendo lá nas células. Quantas células tem já na Rede Pérolas? 7 células. E Deus operando, e a gente ouvindo testemunhos de cura, e ouvindo testemunhos de libertação, e vendo pessoas que antes tinham medo de falar, tinham medo de estar diante das pessoas. Eu vejo gente aqui em cima, aqui, ó,
que antes Deus o livro subia aqui em cima, de maneira nenhuma. Mas quando o Espírito Santo fala, quando ele toma, é verdade a palavra que Paulo diz, nós temos o Espírito de poder, e agora eu posso subir aqui no altar, agora eu posso falar de Jesus, agora eu posso com ousadia falar do que Ele está fazendo na minha vida, agora eu posso testemunhar das maravilhas do Senhor em mim, porque o Senhor me capacita, Ele opera em mim, Ele muda a minha vida, Ele age em mim, e agora Ele começa a agir através de mim, porque nós não recebemos o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. O poder de Deus se movendo em nós, o poder de Deus se movendo através de nós. Nós cantamos essa canção aqui do Improvável. Estava ontem de manhã no Café de Pastores, e eu ouvi essa canção lá, eu já pesquisei na internet, quem que canta, e mandei já, pessoal, vamos cantar na igreja. Foi mais ligeiro do que eu pensei, não sabia que já ia cantar hoje. Mas irmão, improvável. A igreja é um lugar de improváveis. Todos, ou a maioria de nós, pelo menos que aqui estamos, somos improváveis. Não tinha como dar certo, não tinha como funcionar. A maioria de nós foi desprezado pelas pessoas. A maioria de nós recebemos olhares desconfiados das pessoas, desconfiados de que nós poderíamos mesmo ser melhores, desconfiados se nós poderíamos mesmo vencer os nossos próprios desafios, os nossos próprios medos. Havia uma desconfiança, talvez de nós mesmos conosco. Mas Deus, Ele pega os improváveis, Ele dá um chamado, e dando um chamado, Ele nos transforma e nos faz vencedores, porque nós não temos mais o espírito de covardia, mas o espírito de poder que vem dos céus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O espírito de poder que está em nós. Irmão, a gente só não pode fazer aquilo que a gente não quer. Se Deus nos dá algo para fazer, se Deus nos dá um chamado, se Deus nos dá um ministério, se Deus nos dá uma ordem, não há nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida, a não ser nós mesmos, a não ser que nós rejeitamos, a não ser que nós fiquemos assustados com algumas perseguições, a não ser que nós fiquemos assustados com alguns momentos em que as coisas não acontecem exatamente da maneira em que a gente espera, da maneira com que a gente acredita, da maneira com que a gente projetou, como aqueles homens deste tempo de Paulo. A igreja aparentemente estava sendo destruída, a igreja aparentemente estava acabando, a igreja aparentemente caminhava para os seus últimos dias, porque o seu principal líder estava morto, condenado à morte, e morreu. Paulo morreu depois deste tempo, foi degolado, foi morto, porque ele era o principal líder, e havia uma intenção dos governos de acabar com a igreja. Mas você não pode acabar com a igreja. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja do Senhor, Ele é o líder, Ele é o cabeça. Homem nenhum é cabeça e líder da igreja do Senhor. O único líder da igreja é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que opera e que faz tudo em todos, de maneira que se o Espírito Santo não agir e não operar, ninguém é capaz de fazer nada. Mas às vezes nós achamos que são os homens, como aqueles governadores acharam que era Paulo. Paulo era o principal fomentador. Paulo tem que ser morto, tem que ser calado, tem que parar. Calaram a Paulo, fecharam a boca de Paulo. Ele parou de falar naqueles dias, mas as suas cartas ainda falam até hoje. O Espírito de Deus que falava através de Paulo continua a falar através dos Paulos dos nossos dias, dos Joões dos nossos dias, dos Eduardos dos nossos dias, de todos aqueles que entenderam a palavra que Paulo disse. Nós não recebemos espírito de covardia, mas nós temos o poder de Deus que opera em nós e faz milagres. Não se pode parar, é impossível se calar. Espírito de poder, se tem poder,
já não há mais a covardia. A segunda coisa que Paulo fala aqui é sobre o espírito de amor. O amor que é a maior força do universo. Não há covardia ou medo que supere a força do amor. Não há força maior, irmão. Não há força maior do que a força do amor. É por isso que também o profeta ele fala: se eu falar a língua dos anjos, ainda que eu seja um cara mega, hiper, super, ultra especial, ele disse: se eu não tiver amor, eu não serei nada. O amor é a maior força do universo. O amor, ele nos impulsiona a vencer. Quer ver? Quem é a mãe aqui? Amém. Só as mães que eu perguntei. Quantas mães aqui têm medo de leão? Tem umas que não tem, cara. Ó. Não, ó, tirei o chapéu. Amanhã eu vou trazer um leão, vou fechar a igreja, botar você aqui dentro com ele. Só as mães que não têm medo de leão. Você aceitaria a proposta de ganhar R$1.000 para pular lá no cercado dos leões, lá no zoológico? R$1.000, ué? Agora imagina aqui as mães que têm medo de leão. Quem tem muito, muito medo, muito medo. Eu gosto de ver os bichinhos, mas lá no sofá de sala, tá? Eles lá na TV, eu aqui fico vendo. Uma vez fui no zoológico, eu vi os leões lá, só vi de longe, né? Eu disse: nossa, que bicho interessante. Fiquei olhando, depois chegou perto, viu a pata do bicho, dá 3 mãos minhas assim, uma pata só. Eu disse: rapaz, uma patada dessa ali já era, não precisa nem morder, né? Só bateu a pata já era. E de repente eu olhei, um anel começou a fazer um barulho lá. E eu disse: vamos sair daqui, vai que tem alguma coisa errada aí, deixa ele se entender. Vamos ali ver os pinguinzinhos, não, nem tinha nem pinguim, né? Vamos achar uns pinguinzinhos, achar uns bichinhos aqui. Uma vez, porque o leão é bicho brabo. Mas olha que mãe, tem medo de leão? Tem medo de leão. Agora imagina uma cena, você está lá no zoológico, de repente o leão ele fica enfurecido, e o leão enfurecido, ele dá um jeito, ele escapa lá da jaula do cercado do zoológico, e de repente você olha, o leão vem correndo, e ali na frente está o teu filho, a tua filha, e o leão está com os olhos fitos, correndo para pregar teu filho, tua filha. O que é que você faz? Você corre dele, corre do leão? O que é que você faz? Hã? Pula na frente do leão? Ué, mas não falou que tem medo? Ué, mas você tem medo de leão ou não tem? Tem medo de leão ou não tem? Mas você não vai fugir do leão? Porque o amor, ele supera o medo. É amor, o amor, ele aumenta. O amor é um sentimento muito mais forte. Eu tenho certeza. A mãe não vai nem pensar, não vai nem titubear, não vai ter a chance nem de calcular nada. Se ela percebeu um perigo, um risco, não tem leão que possa, nem que vou morrer, eu vou acabar com a raça desse leão. Eu vou quebrar os dentes dele na mão, eu vou arrancar as garras dele na unha aqui, é o que eu estou pensando, né? Porque o amor é isso, a maior força do universo. Não há covardia ou medo que supere a força do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse: nós não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de amor, porque o amor é quem nos movimenta. Era o amor a Deus, o amor à obra, às almas e às vidas, que colocou Paulo lá naquela prisão. Amor a Deus pela obra e pelas vidas, que colocou Paulo sozinho, solitário, naquela masmorra, esperando os seus últimos dias passar. Era um amor que estava queimando no coração de Paulo, que o fez vencer o medo da morte, que o fez vencer o medo das calúnias. O amor nos movimenta e nos leva a ir além da nossa capacidade. O amor nos leva a ir além da razoabilidade.
O amor nos leva a ir além daquilo que nós pensamos que somos ou que podemos fazer, porque o amor é uma força intensa, extravagante, que nos movimenta. O amor nos leva a agir, o amor nos leva a fazer, o amor nos leva a abdicar. Ele é a força motriz que nos leva e nos conduz, nos mantém firmados em Deus e nos propósitos de Deus na nossa vida. É o amor que fortalece o líder de célula. É o amor que movimenta, que nos faz sair da nossa casa num domingo chuvoso, para vir aqui na igreja, ouvir a palavra de Deus, estar com Ele. O amor à nossa alma que ama a Deus, a nossa alma que precisa dEle. É o amor que nos faz aceitar os desafios malucos de Deus. É o amor que nos leva, é o amor, ele nos movimenta. O amor também, ele muda a nossa visão, muda a visão de mundo, muda as prioridades. Quando nós somos impactados pelo amor de Deus, quando somos impactados no nosso coração, a nossa visão se transforma, a forma de ver as coisas mudam, nós vemos a Deus diferente, nós vemos as pessoas diferente. Mudando a visão, ela muda também o nosso comportamento. Movidos pelo amor, nós somos indestrutíveis, nós somos imparáveis, nós somos invencíveis, porque nós não temos o espírito de covardia, mas o espírito de amor que recebemos do Senhor, o amor extravagante e incondicional que nos alcançou e nos movimentou. O amor, ele nos impulsiona ao deixar, nos impulsiona. Quando eu conheci a Lisiane, cadê a Lisiane? Não está aí, né? Está ali. É que você senta sempre mais para trás ali, amor. Você dificultou para mim agora. Eu conheci a Lisiane, irmão. Eu era um espírito livre. Queria saber de me amarrar com ninguém. Conheci a Lisiane, eu disse, eu vou pegar essa gatinha aí, vou dar uns beijos, e depois vou viver minha vida. Antes da Lisiane, eu nunca tive uma namorada. Nunca levei na minha casa uma namorada para minha mãe ver. Nunca tive. Eu não queria saber. Eu era livre. Eu quero, espírito livre. Queria viver a minha vida do meu jeito. Não queria ninguém me dando ordem. Inocente, nem sabe nada, inocente. Até que um dia eu conheci a Lisiane. E um dia eu olhei no fundo do grão daquele zóio bonito ali. Eu olhei para ela e disse, ai, ai, ai. Um negócio queimou aqui dentro, o coração acelerou, o zoinho brilhou. Eu disse, não, Eduardo, pode parar, não vou me amarrar não. Não, vou me amarrar não, não quero saber não. Ficar amarrado não, eu sou livre, pô, sou livre. Mas quando eu pensei que eu estava livre, na verdade eu já estava amarrado, mano. Mulher, olha, ela foi certeirinha. Mas quando o amor nasceu no meu coração, quando eu olhei e disse, puxa vida, caí, né? Fui fisgado e o anzol está lá no estômago, como é que tira? Não tem mais salvação para mim. Mas porque eu amei, porque eu fiquei apaixonado e amava de verdade, então eu preferi abandonar o meu direito, né? ou aquilo que eu gostava tanto, que era a minha liberdade. A liberdade de ir e vir, e de fazer, e ter a minha própria vida. Quando eu decidi, no dia que eu tomei a decisão, movido pelo amor, eu fui impulsionado a deixar. E eu disse, agora eu quero juntar a minha vida com a tua, e não importa mais o que eu quero, os meus planos e os meus sonhos, agora eu quero fazer contigo. Eu abro mão de mim, abro mão de ser eu, para que juntos nós podemos ser nós. O amor nos impulsiona ao deixar, o amor nos impulsiona a abrir mão, o amor nos impulsiona a deixar os nossos sonhos pessoais e individuais para viver os sonhos de Deus, para viver os sonhos coletivos de Deus, para fazer aquilo que Ele nos deu para fazer. Quando nós amamos de verdade, quando estamos apaixonados em Deus de verdade, quando nós temos o espírito de amor como estava no coração de Paulo, ele estava dizendo para Timóteo,
Timóteo, não se preocupe comigo. Timóteo, não se preocupe com os últimos dias. Timóteo, não se preocupe com as perseguições, porque eu estou aqui, eu permanecerei aqui, eu ainda confio em Deus, e eu estou escrevendo cartas, porque eu não tenho espírito de covardia. O amor de Deus tomou o meu coração, e é por amor que eu aqui estou, e é por amor que eu estou sofrendo, e por amor eu estou entregando a minha vida, porque Ele disse: eu bem sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Movido pelo amor, Paulo aceitou o suplício com alegria e galhardia. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Com grande amor queimando no seu coração, com amor envolvido, totalmente envolvido pelo amor, Paulo abre mão da sua própria vida. Paulo abre mão do seu nome grande. Paulo abre mão das suas riquezas. Paulo abre mão inclusive do seu conhecimento. Ele disse: eu considero o meu conhecimento, tudo que eu tenho é como esterco pelo prazer e alegria de ter conhecido a Jesus. Ele era um homem apaixonado, espírito de amor, a força mais forte do universo, a maior força do universo. E para encerrar aqui, a última é o espírito de moderação. Espírito de moderação, equilíbrio e sobriedade em todos os momentos. O medo paralisa, mas o Espírito de Deus nos leva a vencer todo o medo. O espírito de moderação é a força, é o poder de Deus através do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer as nossas próprias emoções. É a força de Deus dada através do Espírito Santo que nos ajuda a vencer os nossos impulsos, os nossos impulsionamentos, os impulsos pessoais, os impulsos carnais, os impulsos mentais, impulsos emocionais. É pelo poder de Deus e do Espírito Santo que nós recebemos de Deus sobriedade e equilíbrio para viver os dias difíceis, os dias da angústia, os dias das dificuldades, e não desistir, e não parar, e não perder a razão, e não se perder em meio ao turbilhão de emoções em qual nós somos colocados de vez em tempo por conta das dificuldades e problemas da vida. O medo pode nos paralisar, mas o espírito de moderação, ele equilibra o jogo dentro de nós, ele acerta os nossos pensamentos e ele alinha as nossas emoções. No espírito de moderação não somos conduzidos pelos nossos medos e emoções, mas pela razoabilidade da palavra de Deus. É quando começa a prevalecer em nós a palavra de Deus, é quando começa a prevalecer em nós o conhecimento da palavra de Deus, é quando nós deixamos de ser conduzidos apenas pelos nossos desejos, vontades, medos, opressões, frustrações, e somos conduzidos de glória em glória pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo do Senhor que em nós habita. Nós não recebemos espírito de covardia, mas o espírito de poder, um espírito de amor e espírito de moderação. É disso que o nosso irmão, que já está na glória, irmão Lázaro, ele fala: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque as dificuldades não vão dizer o que eu sou, as dificuldades não vão definir as minhas atitudes, as dificuldades não vão definir os meus pensamentos, as dificuldades não vão definir as minhas ações, porque eu sou conduzido e guiado pela palavra de Deus, que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não recebemos espírito de covardia, não é espírito de medo e de temor, mas é espírito de poder, é um espírito de amor, é espírito de moderação. Fica em pé em nome de Jesus.